movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples. Vou dar um exemplo para vocês. Um pêndulo. Um braço se movimentando. Pode ser outro, pode ser o que tu quiser, entendeu? Pode ser o que tu quiser. Não te estresse, beleza? Eu fui numa palestra de uma sexóloga esses dias, eu me senti um cara educado. Porque quando a galera tá muito novinha, lá no primeiro ano, e rola um momento sexual, assim, não introduzido por mim, mas alguma piadinha sexual, alguma coisa, eu sempre uso aquele momento que eu vejo que as pessoas ficam desconfortáveis, né? E eu vou lá e falo pênis, vagina, eu grito. E vejo as pessoas ruborizando, né? As pessoas ficam rubras, assim, elas ficam vermelhas e paralisadas ao escutar pênis, vagina. Isso é muito preocupante. Isso não é normal. E o que eu fiquei feliz com a sexóloga, né? Além de ela ter falado de um jeito bem descontraído sobre o assunto, ela fala o que eu sempre disse. Mas eu não tenho conhecimento de causa, né? Dos programas que eu assisto, do que eu li, que se masturbar é fundamental. E aí ela fala, porra, a guria não se masturba, como é que vai ter prazer sexual, porra? Tem que mexer no brinquedo, tem que... Então isso é uma coisa muito importante, né? Quando uma pessoa especialista vem e avisa as pessoas, porra, tem que se masturbar, senão vai ser piradão, senão vai ter problemas sexuais na tua vida, não vai curtir, não vai aprender a gozar, olha que tristeza, né? Então é uma coisa bacana de a gente conversar sempre, não fiquem nervosos. Tudo bem pra vocês? Pênis, vagina, entre eles preservativo, fechou. Ela trouxe um pinto de borracha. Ela mandou a gurizada, quem é que vai segurar o pinto aqui? Vem cá tu segurar o pinto. E quem é que vai botar a camisinha? E outra, era 9º ano, tá, que estava assistindo. 9º, 1º, 2º e 3º. Ou seja, se tu não fala sobre sexo com teus pais na casa, tá errado. Teus pais estão errados. Pai, tem que falar de sexo, pai. Explicar tudo sobre sexo. Beleza? Desde quando? O mais cedo possível. 9º ano é uma boa idade. Por isso que eu não me sinto nem um pouco acanhado de falar pênis, vagina, preservativo com vocês. E já fico puto quando o cara engravida no 3º ano. Mas seja menino ou menino. Não precisa, porra. Primeiro ganha dinheiro, depois faz filho. Beleza? Eu fiz o caminho contrário, tu vê? Isso é ridículo. Né? Tu primeiro ter um filho, para depois começar a ganhar a vida. Eu tive meu filho com 20 anos. Certo? Então tu vê. Hoje eu acho maravilhoso ser jovem, tá com 31 anos, meu filho tá com 12 anos, a gente poder curtir, né, nossa vida adulta, parte dela em consonância. Só que eu tive que deixar várias coisas de lado na minha vida, né? Eu tive que batalhar muito desde muito cedo para poder falar, eu sustentei o meu filho, meus pais não pagaram as contas dos meus filhos, né, do meu filho. Então é uma coisa que tem que pensar. Tudo bem pra vocês? Pênis, vagina, entre eles? Preservativo, curte, é gostoso pra caramba. Antes disso, muita masturbação pra tu aprender a te dar prazer. Aí fechou, aí tu vai ser sadio. Legal, né, galera? Mostra o vídeo pro teu pai. Mostra o vídeo pro teu pai. Não, é pra tu mostrar pra ele, às vezes, pra abrir o assunto, entendeu? A sexóloga deu a seguinte dica, ó. Vê um casal de homens, mãos dadas na rua, tá com os teus pais, é o momento perfeito pra tu perguntar alguma coisa. Pô, mas o que tu acha disso? Entendeu? Pra tu levantar a questão. Aí daqui a pouco já fala do preservativo, já fala de outras coisas, certo? Tem que falar. Movimento, tudo isso por causa do movimento harmônico simples, né? Certo? Olha só, um movimento harmônico simples mais interessante é esse aqui, ó. Um bloquinho, uma molinha. Finge que não tem atrito nenhum. Estiquei e soltei. O que vai acontecer? Vai voltar, vai comprimir a mola, vai parar, vai ter energia na mola, a mola vai empurrar o bloquinho, ele finge que aqui era o ponto zero, ó, estava em equilíbrio o sistema, beleza? Eu arrastei o sistema até o ponto A e soltei. Até onde ele vai voltar? A uma distância igual ao A. Como foi para a esquerda, eu vou chamar de menos A. E já que eu disse que não tem atrito e esta mola é perfeita, para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Na prática é possível? Não. Na prática sempre tem atrito. O problema é que ter atrito geraria uma função exponencial do mal ali para representar. Por isso que aqui no ensino médio é sem atrito. Pois não. É alguma coisa bem hipotética. Rapidinho. Caso isso aconteça no vácuo, vai... O problema é que esses átomos da mola, na hora que eles começarem a se forçar um contra o outro, também vai ter uma perda de energia. Essa mola dá uma aquecida, certo?
vê, o ser humano ele precisa viajar na maionese. Finge que não tem atrito, finge que a mola é perfeita. Pronto, vai ficar para sempre. Isso na prática tem sistemas desses no laboratório lá da UFSC que fica meses indo e voltando. Meses. E o professor calcula, olha, eu quero saber onde é que essa porcaria desse bloco vai estar daqui a 20 dias, 3 horas, 6 minutos e 14 segundos. Tu tem que tentar usar a tua expressão para determinar a posição e voltar lá vários dias depois para ver quanto que tu errou. Olha que legal, né, cara? Matemática é foda. Ô, pessoal, olha só. Como é que é o nome disso aqui, hein? Do ponto de equilíbrio até o ponto mais extremo que o objeto foi. Amplitude, parabéns. Amplitude. Nome justo? É, né? Amplitude do movimento. Como esse fenômeno é repetitivo, todo fenômeno repetitivo tem período e frequência. Eu preciso que tu lembre da definição de período. É o tempo para completar. Eu adoro quando o cara fala um ciclo, porque serve para tudo. Para MCU, para ondas ou até para MHS. No movimento circular uniforme, é o tempo para completar uma volta. Na ondulatório, é o tempo para completar uma oscilação. Aqui eu poderia dizer que é o tempo para o bloco ir e voltar para a mesma posição. Podemos trocar tudo isso para ciclo. Qual é o período, já que estamos falando disso, do ciclo menstrual feminino? Em média, 28 dias. Claro que tu jamais usará a tabelinha na tua vida como método contraceptivo, que é um absurdo. De qualquer forma, a fertilidade ocorre quando mesmo? Entre próximo, né? E tu tira 5 dias antes, 5 dias depois e tu não transa. Porque coitos interruptos é coisa para suicida, né? Tu sabe disso, né? Vocês sabem essa técnica, né? Coitos interruptos, o nome já diz tudo em latim, né? Coito interrompido, é gozar fora. É, tira na hora do clímax. Jamais façam isso. O que adianta não ter filho e pegar doença, né? Certo? Não confie nos seres humanos. Os seres humanos não são confiáveis. O amor da tua vida, usa preservativo com eles sempre. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, mas minha tarefa de educador é tentar te convencer disso. Eu conheço poucos casais que só transaram sem camisinha quando foram teu filho. E depois voltaram a usar camisinha. Prova de amor, hein, bicho? Porra, que prova de amor. Vai! O que é frequência? Vamos, pô! É o contrário, é o número de ciclos. Isso, de ciclos realizados em quanto tempo? Realizados em... Não é um certo, tem um tempo específico. Em uma unidade de tempo. No sistema internacional, qual é a unidade de tempo? Minuto? Segundo, né? Então, no sistema internacional, a frequência é quantas oscilações ou quantos ciclos se completaram em um? Qual é a unidade de frequência? 1/segundo. Como é que a gente chama isso? Hertz. Lembra? Segundo na -1, a gente puxa o saco do Hertz. Cientista de suma importância. Hertz. Sabe aquela locadora de carro, né? Que tem por aí, né? No Brasil todo. Hertz. É aquele nome mesmo. Ô, galerinha. O meu professor de segundo ano tá na ativa ainda, um ótimo professor. Ele me deu uma dica para calcular período e frequência. A dica do cara foi a seguinte, ó. Queres calcular período? É só tu pegar o tempo, e dividir pelo número de oscilações. Quer calcular a frequência? É só pegar o número de oscilações e dividir pelo... O problema de tu pegar essas fórmulas para ti começar a resolver problemas com ela é que no dia do vestibular não tem aquela fórmula ali, na verdade já é a solução de tudo. Como é que eu recomendo para o meu aluno que ele resolva essa história de achar período e frequência? Sabendo o que é período e frequência e fazendo uma regra de 3. São grandezas inversamente comuns. Sim, olha só, T sobre número de oscilações e a outra número de oscilações sobre T. Inclusive, ó, isso tu vai ganhar no vestibular, tá, galera? Que frequência é o inverso do tempo. Ou que o tempo é o inverso, isso tu ganha. Só que aquilo ali tu só vai usar se tu tem o F que é achar o T, ou tem o T que é achar o F, né? Isso tu não tem nenhum dos dois. As Drummond
sistema massa-mola faz que o sistema sofra 5 oscilações em 3 segundos. Calcule a frequência. Eu queria que tu aprendesse a calcular sem a regra, entendeu? Sem a fórmula que tu não vai ter. Quanto é que era a brincadeira do Asdrubal? 5 oscilações em 3 segundos. Se eu quero período, e eu sei que período é um tempo, é o tempo para ocorrer uma... Pronto, aí tu faz a regra de 3 na hora. Cruz escreve 5t igual a 3. T é igual a 3 sobre 5. T igual a 0,6 segundos. Tu viu? Concorda que no final das contas eu fiz número de tempo dividido por número de oscilações? Mas eu não precisei decorar, eu fiz a regra de 3. Asdrubal, brincando de oscilador, fez 5 oscilações a cada 3 segundos. Calcule a frequência. É o contrário? É frequência. Frequência é oscilações, não é? Isso. 1 segundo é na unidade de tempo. 1 segundo. Cruz credo. 3F igual a 5. F igual a 5 sobre 3. F igual a 1,666 Hz. Como? Que amiga, né? Vocês perceberam que as fórmulas são inúteis? Basta lembrar que frequência é o número de oscilações em 1 segundo e período é o tempo que demora para dar uma oscilação. Sabes a relação entre oscilação e tempo? Faz uma regra de 3. Essa é a minha dica. Se tu quiser decorar isso, eu não posso te dizer, não vais decorar. Mas eu acho ocupar a memória em vão. Eu prefiro que tu lembre dos conceitos e faça a regra de 3. Tu vê, né? Isso é só a introdução do MHS. Depois vai ter uma aula que nós vamos aprender a calcular o momento em que ocorre a força máxima na mola, onde a aceleração é máxima. Vão ter equações para a gente achar a posição do bloco com o passar do tempo. São as equações mais bonitas que nós vamos ver ao longo do ano. As equações do MHS. Mas por enquanto era só para tu lembrar que MHS é uma coisa repetitiva. E tudo que repete na vida tem período e frequência. Aliás, qual é o período que rege a nossa vida? Qual é o período que rege a vida de cada um dos seres humanos que habitam a Terra? Qual é o período? O período que a tua vida, pelo qual a tua vida é norteada. Tudo que tu faz está relacionado com esse período. 24 horas de um dia. Tu bota ser humano numa caverna sem a luz do sol, anos depois ele está dormindo e acordando de acordo com a posição do sol. Foda, né, cara? Olha como o nosso organismo foi desenvolvido biologicamente para ser regulado com o sol, né? Tu já percebeu, né? O cara que trabalha à noite, de vigia, ele ganha mais, né? Porque periculosidade, ele adoece mais. Quem não consegue dormir na hora certa e acordar na hora certa ao longo da vida, tem mais doenças, é menos feliz, trabalha menos, só ganha mais porque é ruim. Eu digo o seguinte, ficar acordado da meia-noite às 8 da manhã e dormir durante o dia. Tem gente que é obrigada a fazer isso pelo trabalho, né? Essa pessoa vai adoecer mais ao longo da vida. Tu vê, né, cara, como o período de um dia é fundamental nas nossas vidas, certo? E ele é biológico já, ele é genético. Mesmo sem tu saber onde é que o sol tá, tu vai ter um período de descanso de 24 horas, via de regra. Muito louco isso, né, cara? Muito doido. Ô, galera, vamos migrar um pouquinho. Por que será que depois do MHS está vindo a ondulatória? O que eles têm em comum? Uma onda e um movimento harmônico simples. Ambos são repetitivos. Ambos vão ter período? Claro, claro.